Eu tenho duas filhas, a Manu, que vai fazer 4 anos, e a Martina, que tem 1 ano e 8 meses. E passei por duas gestações antes da Manu, que eu perdi, e tive ela com um pouquinho é, vamos dizer, não foi fácil, né? Foi uma gravidez complicada, mas graças a Deus no fim deu tudo certo. Quando eu engravidei da Manu, eu tinha muito sangramento. Eu passava a gravidez inteira tendo sangramento e tensa, né? Por medo, ficava com medo de perder ela também, né? E então, assim, eu mesma me coloquei em repouso, eu fiquei em casa, eu não fazia muita coisa, apesar que o médico falava que não era um repouso muito que ia segurar, mas enfim, o melhor a ser feito era ficar mais tranquila, sabe? Não ficar muito na rua, perambulando. Foi uma gravidez um pouco complicada, que eu tinha que monitorar, teve um momento que eu tinha que monitorar toda semana ela, né? Porque para ver se eu não estava perto de perder. E aí foi que eu tive um momento que eu tive um sangramento muito intenso, praticamente uma hemorragia, e eu achei até que eu tinha perdido ela. E aí nisso eu fui pro hospital, né, para ver o que estava acontecendo, e dali já não saí mais. Aí eu fiquei internada e ela estava bem, só que eu tinha que fazer repouso absoluto, que é você levanta só para. Não, você nem levanta para ir no banheiro, na verdade, você não levanta. Então você fica na cama, toma banho na cama, tudo na cama. Eu fiquei assim uma semana, até eu saber que ela ia nascer, que não dava mais para segurar, porque eu tinha um problema de placenta prévia. Então, o risco, a minha bolsa rompeu e o risco dela pegar uma infecção era muito grande. Então, ele falou: olha, a gente vai segurar para te dar as medicações para o pulmão dela amadurecer um pouco mais. Tinha que tomar algumas medicações e aí ele falou: a gente vai ter que tirar. Então, eu fiquei uma semana em repouso absoluto e esperando realmente o momento de ter que. Eu já tinha contração, ela já estava querendo nascer, então ele me medicou, ele me deu um remédio que segura, né, as contrações, e fiquei com essa medicação uma semana. Quando ele teve que parar a medicação, aí as contrações começaram a todo vapor de novo e eu tive que ir para a sala de cirurgia. Falo que a primeira reação, assim, foi de medo, porque era uma situação muito desconhecida para mim, apesar de eu sou uma bebê prematura, eu nasci de 7 meses, mas ela, no caso, era uma prematura extrema, né? Então, assim, eu não tinha ideia do que estava por vir. E, claro, né, como mãe, a gente pergunta o que pode acontecer nascendo desse tamanho. Então, eu ouvi de tudo, que ela podia nascer cega, que ela podia nascer surda, que ela podia, enfim, não fazer um monte de coisa. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, os médicos, eles são preparados para te passar o pior, né? Eu fiquei, assim, com muito medo na hora, mas, assim, tinha também uma sensação de paz que tomava conta de mim aqui naquele momento, que eu pensava que ia dar tudo certo, sabe? Eu não sei, eu tinha uma intuição que tudo ia dar certo. Então eu fiquei tranquila. O meu médico era uma pessoa maravilhosa, assim, ele esteve do meu lado todo o tempo. O medo mesmo era dela não estar recém-formada, ela tinha acabado de completar 6 meses, então eu não sabia como ela ia nascer, né? Se ela ia estar ali toda bonitinha, com tudo certinho. Pelo que ele me falava, ela estava no limite do viável, assim, né? Do inviável, né? Um pouquinho menos, acho que ela não sobreviveria. Mas então, quando ele me falou que muitos bebês sobreviviam com esse tamanho, eu fiquei mais tranquila
e fiquei positiva, tentava sempre manter meu pensamento muito positivo e vamos embora, fui confiante, sabe? Ela nasceu com 700 gramas. E no começo, como todo bebê perde um pouco, então o peso que ela chegou mínimo foi 500 gramas. É um pedacinho de carne, assim, juro, era muito pequenininha. Ela ficou na UTI 250 dias, foram 8 meses quase, um pouquinho menos. Mas aí foi, não pelo fato dela ser só prematura, né? Ela teve muitas complicações, então isso foi segurando ela na UTI mais tempo. Então a gente ficou 6 meses na Promatri, na maternidade que ela nasceu, e depois a gente teve que ir para um hospital, né, para tomar umas outras providências, e aí ela ficou lá mais quase 2 meses. Foi uma vida intensa dentro da UTI, assim, eu ficava lá das 9 da manhã, eu chegava lá que abria a UTI e ficava lá até as 9 da noite, todo dia, eu saía para almoçar e 9 da noite eu ia para casa que não podia dormir lá, porque eu falava que se pudesse pôr um colchãozinho do lado dela, eu dormia lá, mas então eu ia para casa, aí eu descansava, tudo para começar o dia seguinte de novo, né? Essa série de complicações que ela teve não deram oportunidade dela mamar. Então, o que eu fazia lá mesmo com ela era o projeto Canguru, né, que você coloca o bebezinho aqui no colo para ele sentir você e ficar mais próximo, né, de como ele estaria se fosse dentro da barriga. E eu ficava lá, fazia canguru, o máximo que eu podia fazer de canguru, acho que eram 2 por dia que podia fazer, eu fazia, eu e meu marido, né, meu marido parou de trabalhar, ele ficava direto comigo lá. Ela era muito pequenininha e ela passou por uma série de complicações porque ela teve muita convulsão, que eu falo que eu acho que assim o momento mais difícil foi descobrir que ela tinha crises, porque demoraram para descobrir, porque ela era tão pequena. Eu, assim, ela no terceiro dia teve a primeira crise, eu já percebi que algo estranho estava acontecendo com ela. Porque eu olhava para os outros bebês e não via esses movimentos neles, e via que alguma coisa, sabe aquela coisa de intuição de mãe, né? Eu falei, alguma coisa tá errada com a minha filha. E eles falavam para mim que não, que era da prematuridade, e falavam que era hipertonia da prematuridade, cólica, refluxo. E bom, e assim fomos levando, eu fui tendo que acreditar no que eles me falavam. Foi tão desconhecido para mim como para eles, porque ela teve essas crises e elas não eram controladas com nenhuma medicação. Então, a gente não sabia o que estava acontecendo com ela. Então, para eles também foi uma coisa muito desconhecida. Então, eu não posso, assim, julgar que eles não fizeram a coisa certa, porque a gente não sabia, ninguém sabia o que estava acontecendo com ela. Então, foi isso até que manteve a gente mais tempo no hospital, tentar. Depois eu tive contatos com muitas mães me ligaram, porque até hoje falam da Manu dentro da UTI, porque a história dela foi, como teve um final muito feliz, então é uma história que é muito falada lá dentro, né? Então as mães me ligam, a gente troca experiência, e eu sempre falo, segue a sua intuição de mãe, porque não adianta. Eles podem falar que não tem nada errado, que tá tudo bem, isso aqui, mas se você sente que tem alguma coisinha ali que não tá legal, você tem que seguir. Eu demorei para seguir minha intuição, foram 2 meses vendo ela convulsionar e acreditando neles que não era nada. Passaram-se 2 meses, teve um dia que eu lembro direitinho, uma enfermeira virou para mim, uma enfermeira que trabalhava lá há muitos anos, 15 anos, ela virou para mim e falou assim, Macarena, isso não é normal que sua filha está fazendo. Você tem que insistir que eles investiguem isso. E aí aquele conselho ali entrou na minha cabeça naquele mesmo momento. Eu saí da UTI, eu liguei pro meu marido, ele não estava lá no momento, eu falei, amor, você fala com o médico, você liga para ele agora, que se eles não fizerem alguma coisa, eu vou tirar a Manu daqui e vou levar ela para outro hospital, porque alguma coisa tá errada com ela. E aí naquele dia mesmo, naquela mesma noite, eles fizeram um eletroencefalograma na cabecinha dela e aí viram
ela tava assim, tipo, quase mal convulsivo. Ela tava num estado, tipo, nossa, foi assim o momento mais duro saber. Aí dali, eu lembro assim, olha, eu tava ali, olha, dá até vontade de chorar, porque o médico que eu mais confiava e que eu mais estava próxima lá dentro, que é meu amigo até hoje, né? Ele virou para mim naquele momento. Ela estava numa sala com um monte de bebês e naquele momento ele virou para mim e falou assim: Macarena, agora é grave, já para isolamento. Na situação mais grave dentro da UTI era a minha. Então eu fui para o isolamento para começar a investigação do porquê que aquilo estava acontecendo, porque podia ser infecção, podia ser dela, e aí eles começaram a investigar. E aí veio também de novo a minha intuição, que eles estavam indo para um caminho errado. Não era infecção. E as investigações continuaram. Aí eu chamava neuro de tudo quanto é hospital, fui visitar 500 mil neuros. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Muito louco. É bom falar essas coisas, porque hoje ela tá tão bem e tudo deu tão certo, mas eu falo assim para as mães, né? Filtrem o que os médicos falam para vocês, porque, eles falam muita coisa e eles não são Deus para saber o que vai acontecer. Eu lembro de um neuro virar para mim e falar para ela que ela ia ser uma criança vegetativa. Eu tinha a intuição que ela ia ficar bem, que ela não ia ser, que a gente ia sair dessa, sabe? Então, ela tá aqui hoje, ela tá na escola, ela tá andando, ela faz tudo, entendeu? Ela tem suas dificuldades, óbvio, tem seus atrasos, mas, gente, ela tá melhor do que eu podia imaginar que ela ia ficar. Então, assim, sobre o caso das crises, a gente veio a descobrir depois que ela nasceu também com uma alteração genética, tá? Isso eu fui descobrir depois que eu fui para casa, que um exame genético que eu fiz, o mapeamento genético, esse exame chama exoma, e era a minha última chance de descobrir, né, o que estava acontecendo com ela, senão ela ia ficar medicada pro resto da vida. Ela tomava 5 anticonvulsivos, ela veio para casa tomando todas essas medicações. Ela, né, ele descobriu que ela tinha essa alteração genética e que ela iria convulsionar até perto de 1 ano de idade. E que depois disso as convulsões cessariam e ela teria a vida normal, não precisaria mais tomar medicação. Então, a gente fez um exame de sair do hospital, a cabecinha dela já estava normal, ela já não estava tendo mais crise, e de repente a gente, tipo, viu que estava tudo normal, assim, o eletro dela era o pior impossível, e de repente normalizou. Então, assim, ninguém falou, gente, mas como? O que está acontecendo? O que a gente deu que fez efeito? Não tinha entrado nada novo que pudesse estar fazendo efeito. E então foi aí que a gente descobriu isso. É uma alteração genética muito rara, que no caso dela, as convulsões passariam antes de 1 ano de vida. Claro que ela poderia ter predisposições a convulsionar ao longo da vida, ela tem hoje uma predisposição a convulsionar, com febre alta, muito alta, ou quando ela sofre um susto muito grande, uma queda, ela pode convulsionar. Então, assim, tiramos todas as medicações quando ela saiu do hospital, demoramos 1 ano para tirar. Como eu não pude amamentar, ela saiu do hospital de gastrostomia. Ela era amamentada, bom, ela comia pelo estômago direto, né? Ela saiu do hospital com oxigênio e gastro. Mas em 1 ano a gente tirou tudo. Ela tirou oxigênio, tirou a gastro, tirou os remédios e ficamos 2 anos, vida normal, sem nada, ela só evoluindo. A hora que você sai do hospital, você fica com uma sensação de uma alegria imensa, mas ao mesmo tempo um medo, porque assim, você fala, ai meu Deus, e se acontecer alguma coisa em casa e eu não tô dentro da UTI, né? Aquela coisa que eu ficava pensando se ela convulsionasse em casa, que eles reanimavam ela, quem vai reanimar ela, não sei o que. Bom, enfim, eu montei um hospitalzinho em casa, ela tinha tudo que ela precisava, e ela foi de home care, né? Só que eu optei por não ter enfermeira do home care, eu cuidava dela sozinha durante o dia, porque 8 meses de UTI no fim também já estava mais do que instruída. E à noite eu chamei 2 enfermeiras da Promatri, que foram as que mais cuidaram dela lá, que eu sempre pediam para elas serem as cuidadoras dela na UTI, que eu gostava muito delas, e elas
passaram a me ajudar durante a noite. Então, elas tocavam à noite para eu descansar e durante o dia eu tocava. E assim, depois que ela foi para casa, era só evolução, entendeu? Assim, o quanto a criança fica empacada dentro da UTI é uma coisa impressionante, porque ela não tem oportunidade de evoluir, ela tá sempre sendo picada, ela tá dentro da incubadora, ela não, tá cheia de acesso, cheia de coisa, fio pelo corpo. Então, assim, o momento que ela foi para casa, no aconchego, aquele quartinho dela, o bercinho dela, né, tudo gostoso, nossa, ela só foi evoluindo. Isso que eu falo também para as mães, assim, olha, a oportunidade que você tiver para tirar sua filha do hospital, tira, porque o hospital atrasa muito o desenvolvimento, assim, muito, muito, muito. Então, enquanto ela estava na UTI, eu tinha muito pouco tempo, né? Então, eu não quis psicóloga de lá, não sei porque, eu não. Sabe o que é uma coisa que eu falava, né? A força da Manu era tão grande, eu via aquela força nela, com aquele toco de gente que ela era, que a força em mim foi vindo, sabe? Veio uma força dentro de mim que eu nem sabia que eu tinha. Então, assim, eu acho que a minha maior, quem mais me deu força lá dentro foi ela, ver a força dela de sair dessa, então eu fiquei forte junto. Eu acreditava em qualquer coisa que pudesse me ajudar, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de ir em centro espírita ou de acreditar muito nessas coisas, mas assim, nessas horas você acredita em tudo, né? Você busca fé aonde querem te ajudar. Né? E foi muito bom porque eles também me faziam enxergar as coisas diferentes, sabe? E eles sempre falavam para mim, para o meu marido, que a Manu ia sair dessa, que ela ia ficar bem. Então a gente ficava, a gente esquecia o que os médicos falavam e a gente acreditava no que eles falavam pra gente. O neuro sempre falava para mim que era muito bom ela ir para a escola, porque lá ia ser um lugar de muito estímulo, né? Conviver com outras crianças, enfim. E aí eu comecei a pensar nesse assunto. Ela avançou muito lá dentro, muito. Ela começou a andar na escola, ela chegou lá engatinhando, né? E ela começou a andar com quase 3 anos na escola. E hoje ela circula aquela escola de ponta a ponta. Outro dia eu até fiz uma reunião, né, com a coordenadora da sala, que ela, sabe, me deu a entender que a Manu é um presente naquela escola também, sabe? Porque ela ensina muito às crianças, né, que existem diferenças e que, enfim, que, né, que enfim, sei lá, eu acho que é bom para ela e é bom para as crianças também que estão na classe dela, sabe? Eu tenho acompanhamento, né, com as terapeutas, ela faz físio, fono e TO. E a TO que vai me dizer o momento certo que ela acha que eu posso desfraudar, porque é difícil, como ela ainda não fala, né? Ela até pede as coisas apontando assim, mas é difícil para mim ainda tentar esse processo, né? A gente está dando um tempinho. A alimentação ela come de tudo, mas ela tem uma dificuldade para mastigar. Então ela come comida normal, tudo normal, só que eu faço tudo mais trituradinho, né? O almocinho dela sempre com purezinho para ajudar ela a engolir. Encontrei uma fono maravilhosa que é bem especialista nessa parte de alimentação. E ela tá começando a descobrir, né, a mastigação, assim, e devagarinho acho que a gente vai chegar lá. Então, na real, foi de surpresa, a gente não tinha planejado, mas a gente pensava muito em ter outra filha, a gente queria, né? Era uma coisa que já estava na nossa cabeça, mas ela veio de repente e ai, foi a melhor coisa que eu fiz, porque assim, claro que rolou um medo de perder, de nascer prematura, de passar por tudo de novo, mas ela nasceu tudo bem, deu tudo certo. Ela é a espoleta da espoleta, então, tipo, ela tá ajudando muito a Manu. A Manu começou a andar, além de ser na escola, meio junto com ela também. Então,
Só tenho a agradecer, assim, porque eu falo que acho que o maior estímulo da Manu é a irmã, sabe? Porque tá aqui todo dia com ela e ela já fala, né, a pequena, então acho assim que foi a melhor decisão, sabe? Eu acho que muitas mães têm medo de ter outro filho. Eu sei que tem a questão genética, né? No meu caso, a alteração genética da Manu não veio da gente, então é uma coisa que veio nela, que chama de novo, foi dela. Então, tipo assim, a chance dela, de eu ter uma outra criança que nascesse com essa alteração, convulsionasse, era 0,001. Enfim, se você pode ter a oportunidade de ter outro filho, eu acho que tem que ter, porque é muito bom ter irmão, né? E não sei, e pra gente é bom também, né? Ter uma oportunidade de ver uma nova história, né? Uma história diferente. Eu acho que a maior dica mesmo é seguir intuição em tudo. Quando você passar por alguma dificuldade com seu filho, é seguir a intuição, porque a intuição de mãe não falha. Sei que é triste ouvir tudo que eu passei, mas assim, a minha história teve um final tão feliz e a Manu hoje é a criança mais sorridente, mais alegre. Eu falo, meu marido, a gente costuma dizer que ela é uma dádiva na nossa vida.